Você conhece a história de Esther e como ela salva o povo judeu de um genocídio? Vem comigo que eu vou te contar uma das histórias mais incríveis narradas pela Bíblia com uma profecia concretizada na Segunda Guerra Mundial. Esther era uma jovem judia que vivia na Pérsia Antiga. Ela vivia com seu tio Mardoqueu, que trabalhava como conselheiro do rei persa Axaveroxos. Esse mesmo rei promoveu um concurso de beleza para escolher a sua rainha. Esther foi obrigada a participar e acabou ganhando o concurso como a mais bela. Dessa maneira ela foi escolhida pelo rei para ser a rainha da Pérsia. Entretanto, Esther não revelou sua identidade judaica para o rei. Um dia, o primeiro-ministro da Pérsia, chamado Amã, conspirou para exterminar todos os judeus do reino. Ele convenceu o rei a emitir um decreto permitindo a execução de todos os judeus. Seu tio Mardoqueu pediu a Esther para interceder pelo seu povo, apesar do risco que isso representava para ela. Esther arriscou sua vida ao se apresentar ao rei sem ser convidada. Ela revelou sua identidade judaica e acusou Amã de conspirar contra seu povo. O rei ficou chocado e se compadeceu com a situação, ordenando a execução de Amã em vez dos judeus. Esther convenceu o rei a emitir um novo decreto permitindo que os judeus se defendessem de seus agressores. Com a ajuda de Mardoqueu, os judeus foram capazes de se defender e derrotar seus inimigos. Eles celebraram sua vitória com a festa de Purim, que ainda é comemorada pelos judeus até os dias de hoje. Após a morte de Amã, Esther se comunica com Deus e faz um pedido. Algo que irá acontecer 2500 anos após sua morte. O rabino Rony Gurvitz revela essa profecia surpreendente. Confira. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Ah, é? O único, pode ver. Tá? Só que, tradição oral, você vê que tem, às vezes, lá o livro de Esther é o livro que conta sobre o império, tá? De um rei chamado Ahasverosh, que era da Pérsia, e era um rei muito poderoso. Os judeus estavam lá, veio um primeiro-ministro extremamente antissemita chamado Haman, falou, olha, esse povo não presta, vamos matar todo mundo. Antes disso, Ahasverosh, que era o rei, tinha matado sua esposa, que se recusou a vir num banquete vestida de globeleza. Viu como eu sou moderninho? Mas não é mais moderno, né? Isso é da minha época de... Eu falo que é a minha outra encarnação, tá? Mas ela se recusou e ele acaba casando com Esther. Só que Esther não fala que ela é judia. Nisso vem Amã, sobe ao poder e fala que quer matar o povo judeu, tá? E aí Esther declara um jejum de 3 dias para todo o povo. E ela está com muito medo de falar com o rei, tá? E no final das contas, o que acontece no final das contas? Que ela se revela, eu sou judia e essa pessoa é malvada. E o rei acaba com um decreto, manda matar Amã, os filhos dele, etc, etc. Tá? A gente tem uma tradição que sempre que está escrito o rei Ahasverosh, era o rei Ahasverosh. Certo. Quando está escrito só o rei, é Deus. Ah, é? É. Você vê Esther falando depois da morte de Amã. Depois, ela fala, se eu posso pedir mais uma coisa para o rei, para Deus. Eu quero para Deus, mas está escrito o rei, tá? Eu quero que você enforque os filhos, os 10 filhos de Amã. Eu quero que você faça isso. Qual o problema do pedido dela? Eles já tinham morrido. Desculpa, ela fala assim, eu vou pedir eu peço para você amanhã enforcar os 10 filhos de Amã. Só que eles já estavam mortos. Aí você fala, calma aí, o que ela está pedindo? Você tem um código no livro de Esther, que ele foi decifrado, mas ele é incrível. Se eu tivesse aqui um pergaminho, eu posso te mostrar isso na internet agora. Tá? Você vê que sai o código exatamente de 1 ano. Quando é o amanhã? Porque amanhã pode ser amanhã, pode ser no futuro. Exato. Como será o amanhã? Tá? Eu ainda sou brasileiro. Então, ela pede um amanhã para Deus e ela fala que tem que ser 10 e ela fala a data. Mas em código. Você vai ver isso lá. Entendi. Olha que coisa impressionante. 2000 anos depois, Holocausto. Acaba o Holocausto,
tem o julgamento de Nuremberg. 23 são os maiores criminosos de guerra. Tá? Tem 23. 11 são chamados, dos piores vão ser condenados à morte. A gente está em 1946 e são 11, a gente falou 10 filhos de Amã, ela pediu só 10. Enforcados. Nessa época já tinha injeção letal, já tinha cadeira elétrica. Enforcar é uma coisa muito arcaica e primitiva, tá? Mas na véspera da execução, um se suicida. Sobram 10. Sobram 10 exatamente como ela pediu. E eles decidem enforcar eles. Como se não bastasse. Você pode olhar, eu olhei no New York Times do dia. Sei. Você pode encontrar isso na internet, tá? Alguma data de outubro de 1946. Um deles, Streicher, quando ele é levado pra forca, pergunta, qual o seu nome? Ele falou, você sabe meu nome, fala seu nome. Aí ele fala Heil Hitler, né? Ele pega pesado. Sim. E aí, fala, você quer falar alguma coisa? Ele fala assim, essa é a festa de Purim de 1946. E assim ele vai embora do mundo. O jornal fala, o que é isso? Festa de Purim é a festa comemorada no livro de Esther por causa da salvação do que aconteceu. E ele fala que é o ano de 1946, todo mundo sabe exatamente o que Esther falou. Que no ano de 1946, está escrito na data hebraica, 10 pessoas, ela pede para que tem que ser enforcados, eles são os filhos de Amã, modernos. Que doideira! Mais de 2.000 anos antes, tá? Mais de 2.000 anos antes. Que medo. 10. A data certinho. Forca. Se você quer mais uma coisa interessante, ela fala que tem que forcar a la Etz. Etz significa madeira. Qual era o nome do carrasco? John Wood. Mas essa aí é só de curiosidade. É demais. Se você vê, tá? O New York Times traz que o cara grita isso antes de morrer. Ninguém entende porque que ele grita. Deixem nos comentários aí quem foi procurar, depois volta e escreve nos comentários. Agora, não era, a data não era a festa de Purim. A festa de Purim daqui a um mês. Cai sempre em março, sei. Tá? Então por que ele tá falando que a festa era em outubro, a execução? Por que ele tá falando isso? Não faz o menor sentido, é um nazista, tem que saber a festa judaica. A história de Esther é uma inspiração para a coragem e perseverança, mostrando como Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes coisas. Se você gostou do vídeo, me ajude com seu like. Que Deus continue sempre te abençoando. Até a próxima!